Este livro conta a história da aliança entre Wall Street e o socialismo marxista. Oficialmente, os bolcheviques estão na extrema esquerda do espectro político e os financistas de Wall Street estão na extrema direita. Ou seja, os dois grupos nada têm em comum e qualquer aliança entre os dois é absurda. Os fatores que contradizem esse arranjo conceitual geralmente são rejeitados como observações exageradas ou erros infelizes. A história moderna tem esse tipo de dualidade, e quando são rejeitados certos incômodos e varridos para debaixo do tapete, essa história se converte então em uma história falseada. Por outro lado, pode-se observar que tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda são coletivistas. Tanto os nacionalsocialistas, por exemplo os fascistas, como os socialistas internacionalistas, por exemplo os comunistas, recomendam sistemas político-econômico totalitários, baseados na coerção individual. Ambos exigem um controle monopolístico da sociedade. Enquanto o controle do monopólio da indústria era o objetivo de um John Pierpont Morgan ou um Rockefeller em fins do século XIX, os pensadores de Wall Street entenderam que a maneira mais eficiente de conquistar esse monopólio sem competição era tornarem-se políticos e fazer a sociedade trabalhar para eles, e claro, sob a alegação do bem e do interesse público. Para Sutton, um dos obstáculos de uma compreensão madura da história recente é o apego aos rótulos. O capitalismo e o socialismo seriam inimigos ferozes e irreconciliáveis. Por isso, segundo ele, é necessária uma abordagem do problema que vá além dos rótulos, ou seja, que veja o quanto um sistema contribui ou não para a liberdade individual. Assim, nesse rol de ideias, o capitalismo monopolista de fins do século XIX é tão inimigo do livre comércio quanto um regime socialista. Com exceções louváveis, tais como Gabriel Coco, Murray Rothbard e os revisionistas, os historiadores ou se inclinam para a esquerda ou tendem a pensar de acordo com o rótulo capitalismo versus socialismo. Neste livro, Anthony Sutton se propõe a provar, através de ampla documentação dos arquivos do Departamento de Estado americano, duas coisas. A primeira é a bolchevização de Wall Street logo após a Revolução Russa ou mesmo antes. Magnatas do petróleo, professores universitários e o próprio presidente Woodrow Wilson professavam já ideias socialistas em seus círculos internos. A segunda é que, para além da camisa de força conceitual que coloca capitalistas contra comunistas, houve uma relação de negócios entre o capitalismo monopolista internacional e o socialismo revolucionário internacional nos eventos que ocasionaram a queda do czarismo na Rússia e na Revolução Bolchevique.